Bom, vamos estudar hoje a cinética enzimática. O que seria a cinética? Estudo da velocidade das reações e dos fatores que interferem. Qual a importância da cinética? Estudar as melhores condições dessa reação enzimática, pH, temperatura, cofatores, moduladores, os mecanismos da catálise, moduladores e inibidores, estudar potenciais fármacos, como nós vimos as estatinas. Você pode projetar diferentes estruturas, alterar a fórmula e avaliar in vitro a atividade da enzima e verificar qual é o melhor, então tem um melhor potencial de inibição. Estudar as isoenzimas, que são enzimas semelhantes, porém que podem ter fazem a mesma reação, mas estão em organelas e no citoplasma podem ter parâmetros cinéticos diferenciados, também entre diferentes tecidos. Isso é importante até para uma projeção de fármacos, pode ser também. Bom, a cinética, então, estuda essa velocidade das reações mediadas por enzimas e os fatores que interferem nessas reações. A velocidade de uma reação enzimática é obtida através da medição da concentração do produto formado ou de substrato consumido ao longo do tempo. A unidade normalmente expressa em milimolar por minuto, mas às vezes pode ser usado micromolar por minuto. Então, quando uma enzima encontra o substrato, se liga ao substrato, forma-se um complexo enzima-substrato, que é um estado de transição, e em seguida a enzima libera o produto. Nós vamos estudar de que forma podemos avaliar, né, a eficiência dessa reação, através desses parâmetros cinéticos. Bom, os fatores que interferem na velocidade da reação enzimática, os principais são a concentração de substrato, concentração de enzima, pH e temperatura, concentração de moduladores, tanto positivos quanto negativos, e concentração de inibidores externos, caso presente. Olhando aqui um esquema, aumentando a concentração de substrato e mantendo a concentração de enzima fixa, podemos observar quando o substrato vai se ligando à enzima, nessas condições, cuja concentração de substrato é menor, pode ver que ficam várias enzimas livres ao longo do tempo. Claro, elas vão ligando o substrato, liberando o produto, só que, no caso, cerca de 25% das enzimas estão livres. À medida que você vai aumentando a concentração do substrato, você vai saturando mais essas enzimas. Aqui 50% fica a maior parte do tempo livre. Quando você aumenta ainda mais a concentração de substrato, isso faz com que 75% das enzimas fiquem saturadas, ligadas ao substrato. Se você for ainda colocar mais substrato, pode chegar a 100% das enzimas que ficam com o substrato ligado a todo momento. A enzima está saturada, então, de substrato. Isso é importante porque você pode entender como é que funciona através do estudo da concentração do substrato e velocidade, né? Verificando que no início, quando a concentração do substrato é pequena, você tem uma porção linear, né, mais linear da curva, e ela vai então inclinando e forma uma hipérbole, porque em concentrações mais altas de substrato, você vai saturando as enzimas e a velocidade tende a ficar constante, que é a velocidade máxima. Você também pode verificar que quando você dobra a concentração de enzima, você tem uma velocidade aqui para essa concentração de enzima, variando a concentração de substrato, né? Para a mesma concentração de substrato, por exemplo, quando a concentração de substrato é pequena, eu tenho essa velocidade aqui. Quando eu tenho, e para essa enzima, que tem o dobro, na verdade, de enzima, eu tenho essa velocidade. Essa velocidade é o dobro dessa também. E se eu for, então, avaliar uma curva da concentração de enzima X e a de 2x, concentração de enzima, você vê que os perfis são diferentes. No início dá para ver que as velocidades realmente dobram. Depois, quando vai chegando a saturar as enzimas, claro que vai ficando, vai diferenciando. Porém, você pode observar que a velocidade máxima, quando eu tenho o dobro de enzima, é o dobro, né, da velocidade máxima quando eu tenho uma quantidade de enzima só. Certo? Aqui é só para ver a inclinação, ó, da velocidade, que vai aumentando à medida que você aumenta
a enzima. O pH e temperatura também são importantes, né? Tem um pH ótimo para cada enzima e uma temperatura ótima, ou uma faixa de pH ótima, uma faixa de temperatura ótima para cada enzima. Bom, o que vem a ser a constante de Michaelis-Menten? Que é muito importante no estudo de cinética. Bom, desculpa. Esse aqui é o Km, porque devido ao nome, porque quem estudou essa cinética e descobriu essa constante foi Leonor Michaelis e Maud Menten. Fizeram estudos independentes e chegaram à mesma equação. Tá? Inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel. Essa equação, V0, que é a velocidade inicial, é igual a velocidade máxima vezes concentração de substrato, divididos pelo Km mais concentração de substrato. Então, Km é a constante. Como é que eles descobriram isso? Fazendo um estudo cinético das enzimas. Como é que faz isso? Em tubos de ensaio, você vai variando a concentração de substrato e avaliando as velocidades iniciais. Você dosa normalmente consumindo no máximo 20% do substrato, então você faz essa variação na concentração, né, em tempos curtos bastante para não acumular o produto, um consumo menor de 20% do substrato, e mede a velocidade, foi medida, vai construindo a curva. Certo? E a partir disso aqui eles chegaram a essa equação, a equação de Michaelis-Menten, onde descobriram o Km. O que é o Km? Km é a concentração de substrato necessário para a enzima atingir metade da velocidade máxima. Então, Km não é velocidade. Km é uma concentração típica de substrato que está relacionada a metade da velocidade máxima. Como é que eu chego à velocidade máxima? Através dessa curva, construção dessa curva, chega uma hora que a velocidade vai ficar constante. Tá? E aí chega-se, então, à equação. Qual é a importância do Km, da V máxima? A eficiência das reações catalisadas por enzimas podem ser medidas por esses dois parâmetros. Então, a V máxima é essa velocidade que fica constante, a velocidade máxima. Ela é atingida quando, como eu já falei, quando as enzimas ficam saturadas de substrato. E a velocidade vai ficar, então, constante. Só que para atingir essa velocidade máxima, com 10 vezes o Km, eu já atinjo 99% da velocidade máxima. Para eu chegar à velocidade máxima mesmo, eu preciso ter 100 vezes o Km. Mas com 10 vezes o Km eu já chego a essa 99% da velocidade máxima. Bom, como é que eles chegaram a essa conclusão que o Km corresponde à metade da velocidade máxima? Pegando aqui a velocidade máxima e passando para o denominador, né, fica V0 dividido por V máxima. Mas se eu pegar o V0, que é a velocidade inicial, e estabelecer que esse V0 é a metade da velocidade máxima, né, eu posso fazer essa condição e resolver a equação de Michaelis-Menten, eu posso chegar à conclusão, resolvendo aqui, né, repetindo do outro lado, cortando V máxima, Km mais substrato vezes 1, 2 vezes concentração do substrato, Km é igual 2S menos 1S, Km é igual a concentração do substrato. Mas em que condição Km é igual a concentração do substrato? Quando o V0 foi substituído por V máxima sobre 2, ou metade da velocidade máxima. Então, nessas condições, o Km é igual à concentração do substrato. Então, Km é a concentração do substrato necessária para a velocidade inicial, o V0, ser metade da velocidade máxima. Ali a outra forma, né, que ele utilizou aqui para ele começar a resolver a equação. Então, o valor numérico da Km é de interesse por quê? Isso é muito importante. Permite estabelecer quão adequado é um substrato para a sua enzima. O substrato com menor valor do Km terá maior afinidade aparente pela enzima, porque eu preciso de menos substrato para chegar à metade da velocidade máxima. Então a enzima tem uma maior afinidade pelo substrato. Já se eu precisar de maior concentração de substrato para chegar a essa mesma velocidade, metade da velocidade máxima, é porque a enzima não tem uma afinidade tão grande.
o substrato com menor valor do Km terá maior afinidade aparente pela enzima. O melhor substrato será aquele com razão V máxima sobre Km mais alta. Porque se a enzima chega à velocidade máxima mais rápido, quer dizer que também aquele complexo enzima-substrato libera o produto mais rápido. Tá? Então, a velocidade máxima também seria mais um parâmetro importante para avaliar. Eu não quero falar da constante catalítica, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Essa aula, numa próxima oportunidade, eu falo da constante catalítica. Quanto menor o valor do Km, maior é a afinidade aparente e vice-versa. Quanto maior a V máxima, maior a capacidade catalítica da enzima. Então, como é que eu posso avaliar essa eficiência da enzima? Analisando a razão entre V máxima sobre Km. Tá? O melhor substrato será aquele com maior razão V máxima sobre Km. Olhando só o Km, pegando aqui como referência o Lehninger, pegando a enzima hexoquinase de cérebro como exemplo, ela tem um Km aqui para o ATP, substrato ATP, para a glicose, que é o substrato natural, e para a frutose. Observe a diferença de Km entre dois carboidratos, glicose e frutose. Esse é o substrato dela natural. Esse aqui não é. Observe que isso dá uma diferença de 30 vezes. Tá? Por quem essa enzima tem maior afinidade? Pela glicose. Porque eu preciso só de 0,05 milimolar de glicose para atingir metade da velocidade máxima. Claro, dentro das condições de pH e temperatura ótimas da enzima. E a frutose? Eu precisaria de 1,5 milimolar de frutose para chegar nessa mesma metade da velocidade máxima. Então, a enzima tem muito mais afinidade pela glicose do que pela frutose. Observando agora esses parâmetros de Km e V máxima para inibição competitiva e não competitiva, como nós já estudamos na aula passada, nós temos então que o competitivo, enzima e substrato, estão competindo pelo sítio ativo da enzima. Mas eu consigo chegar à velocidade máxima na medida que aumenta a concentração do substrato. Então, eu chego à velocidade máxima. Mas o que acontece com o Km? Como eles estão competindo pelo mesmo sítio, a afinidade da enzima pelo substrato vai diminuir devido a essa competição. Então, mesmo V máxima e Km diferente. E aumenta o Km na presença do inibidor. Já para não competitiva, inibição não competitiva, eles não competem pelo sítio ativo da enzima, o inibidor e o substrato. Logo, no caso, o Km não vai mudar, porque as enzimas que estão ativas, né, que não estão com o inibidor, continuam com a mesma afinidade pelo substrato. E as que estão, com a presença do inibidor, elas não estão atuando, estão sem atividade. Então a velocidade máxima vai diminuir, é como se eu estivesse diminuindo a concentração de enzima. Vocês viram, com diminuindo a concentração de enzima, a velocidade máxima diminui, porém o Km permanece o mesmo, porque a afinidade da enzima pelo substrato continua a mesma. Então é como se estivesse reduzindo a quantidade de enzimas na inibição não competitiva. Então, olhando graficamente, na competitiva, né, esse gráfico verde é a enzima sem inibidor, nesse preto é com inibidor competitivo, e o que acontece? No inibidor competitivo, na presença do inibidor, o que acontece com o Km é que ele passa... Quem é o Km? Metade da velocidade máxima. Aqui, sem inibidor, com inibidor. Eu aumento o Km, diminuo a afinidade do substrato pela enzima, porém eu consigo atingir a velocidade máxima na medida que a concentração do substrato aumenta. Já na presença do inibidor não competitivo, algumas enzimas ficam inativas, então diminuo a velocidade máxima, porém as enzimas que continuam sem o inibidor, continuam em atividade, elas mantêm o mesmo Km. Então, o Km dessa enzima é o mesmo Km daqui. Só que a velocidade máxima mudou. É metade da velocidade máxima também, porém o Km é o mesmo na inibição não competitiva. Olhando agora o gráfico
né, original de Michaelis-Menten, pensaram o seguinte: ele é uma hipérbole. Para eu ficar calculando a velocidade máxima, eu preciso de um experimento com muitos pontos na curva. Então pensaram em linearizar essa hipérbole. Como que eles conseguiram? O diagrama, o gráfico de Lineweaver-Burke é o gráfico do duplo recíproco, justamente porque ele faz com que ele inverte tanto a V0, né, a velocidade inicial, quanto a concentração de substrato, 1 sobre substrato. Nessas escalas, eu tenho também a inversão da equação, e quando eu inverto essa equação, eu fico 1 sobre V0, e fica Km dividido por V máxima vezes concentração de substrato, mais 1 sobre V máxima. E, com isso, quando o gráfico, para construir esse gráfico, eu posso usar um número bem menor de concentrações de substrato, um número menor de pontos, e permite que eu encontre, então, Km e V máxima de uma maneira mais prática, e isso é uma reta, é mais fácil de calcular, certo? E quando eu coloco a concentração de substrato igual a 0, eu acho 1 sobre V máxima igual a 1 sobre V0, aqui. Então, quem corta o eixo Y é 1 sobre V máximo. E quando eu coloco no caso, quando x é igual a 0, quando y é igual a 0, 1 sobre V0 é igual a 0, eu acho menos 1 sobre Km. Então, eu acho Km, que corta o eixo x. Então, o que acontece é que eu tenho uma facilidade para encontrar os parâmetros de V máximo e Km com menor número de concentrações, de pontos da curva. Com menor, o experimento fica mais simples. Nas enzimas alostéricas, elas não obedecem a essa cinética de Michaelis-Menten, porque a enzima alostérica ela é sigmoidal, tá? É semelhante à saturação da hemoglobina com oxigênio. É um sistema cooperativo. Então, quanto maior a concentração de estado, será a atividade da enzima até alcançar a V máxima. Também vai alcançar a V máxima, só que em vez de ser uma hipérbole, é uma sigmoide da enzima alostérica. Voltando para a importância da cinética, então vocês puderam agora, fica mais fácil de entender que você pode estudar as melhores condições, como pH, temperatura, cofatores, moduladores, para cada uma das enzimas, inclusive saber se ela realmente é de Michaelis, sofre o padrão, tem um padrão michaeliana, ou se é sigmoidal e é uma enzima alostérica. Pode estudar os mecanismos da catálise, né, com esses moduladores, com inibidores, você consegue ver o sítio de regulação, quais são os melhores inibidores, potenciais fármacos, pode estudar os potenciais fármacos, a eficiência de fármacos no processo de inibição, e estudar, por exemplo, entre a hexocinase e glicoquinase, a glicoquinase está presente no fígado, e o Km dela é muito mais alto do que para a hexoquinase. Isso tem um motivo, porque o fígado só começa a capturar a glicose, fixar a glicose dentro da célula, depois que a concentração de glicose fica muito alta no sangue, quando a gente se alimenta. Em baixas concentrações de glicose, claro que a preferência são os demais tecidos, principalmente o cérebro. Então nós vamos ver isso numa outra aula. Ok? Obrigado. Até uma